Lucas 5, vou começar por esse texto. Pô, eu agradeço muito, você é uma bênção. Obrigado. Lucas capítulo 5, versículo 29. Fala assim, vamos lá? Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quero que você vá comigo para Marcos, capítulo 2, versículos 15 a 17. Versículos 15 a 17, diz ali: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E aí você vai comigo a Mateus, capítulo 9. Vamos ler de novo. Vamos a Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Estes três textos contam a mesma história, e eles têm 4 personagens muito evidentes, né? Nós temos Levi, que é chamado de Mateus no primeiro evangelho aqui, mas são a mesma pessoa. Nós temos ali aqueles pecadores que estavam participando do jantar ali da ceia. Nós temos o Senhor Jesus, e nós temos os fariseus. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou pedir que vocês rapidamente se dividam em grupos de aproximadamente 12 a 15 pessoas. Nós temos mais ou menos 60 pessoas aqui, tá? Então, assim, mas você precisa fazer isso em 2 minutos e eu já vou passar a instrução, por favor. Rapidinho. Não quero mais do que 15 em grupo. Ó, eu disse 4, não 5 grupos, viu? Ó, se der 15, vocês fecham a roda aí, passam um cadeado e falam: não cabe mais, tá bom? Tem uma roda ali, rebelde, que fez. Essa não existe, tá? Vocês. Ok. Ó, dá uma contada aí, não pode ter mais do que 15. Quantos você falou que tem aí? Tem 12, aqui tem 9, tá bom? Quantos tem aí? 16? Um sai, vem para cá, que aqui tem 12 para lá. Quantos tem aí? Quantos tem aí? Bom, então presta atenção. O que eu gostaria que vocês fizessem? Nós temos 4 elementos ou 4 personagens aqui. Então eu vou pedir o seguinte: vocês vão ler de novo os 3 textos, mas cada grupo vai se concentrar em uma dessas personagens. E eu quero que vocês tentem sugar o máximo que puderem dessa personagem a partir dos 3 textos. Então, esse grupo da ponta aqui, por favor, de baixo aqui,
Você se concentre na pessoa de Levi. Ok? A atuação dele, as motivações, quem ele era. Ok? Esse grupo aqui vai falar desses pecadores. Ok? Este grupo aqui na frente vai falar de Jesus, da atuação dele, e vocês vão falar sobre os fariseus. Não é difícil, não. Presta atenção. Não tem muito o que falar. Então, vocês vão ter 5 minutos só, rapidinho, e um de cada grupo virá aqui falar daqui a pouquinho. Celi já quer começar já? Ok. E vocês falam dos 4, então. Pronto, já que vocês querem. Pode começar aí, 5 minutinhos. O perfil dele, o comportamento dele, sei lá, o que estão fazendo ali,
Ok, já deu bastante tempo. Depois vocês vão querer sair e não vai dar tempo. Vamos lá? Monta aí. Grupo da ponta aí já? Como não? O Thiago falou que pronto. Aqui, beleza? Já? Tá? Aí na ponta, beleza? Já? Deu aqui já? Deu. Deu. Vamos lá, gente. Vamos. Vira para frente aí. Não precisa montar igual estava antes, mas vira para frente. Vamos começar com esse grupo aqui, então. Eles. Ufa, né? Que medo. Quem vem aqui falar rapidamente? Oi. Lucas, fica na mesa, por favor. Vamos lá, gente. Para a gente conseguir fechar o assunto. Alguém desse grupo vem aqui falar, por favor? Esse argumento foi lindo. Foi horrível. É 5 e 9, tá? Obrigado, Tiago. Ó, põe a ordem aí na casa, aí fala grosso, que todo mundo vai pelar de medo de você. Essa aqui é minha cola, que eu não criança. O Levi. Aí, gente, vamos lá, vamos escutar o Tiago aí. Bom, Levi era um coletor de impostos, né? Estava lá trabalhando na coletoria, quando Jesus passa, chama ele. E ele é exemplo dos outros discípulos, também abandona o emprego para seguir Jesus, né? Levantou, saiu, deixou tudo para trás e foi, né? O que a gente achou interessante é que Lucas fala que ele faz um banquete para Jesus, né? Os outros evangelhos falam que eles estavam comendo na casa de Levi, mas Lucas deixa bem claro que ele resolveu fazer um banquete para Jesus. E os convidados deviam ser os convidados que ele normalmente tinha na casa dele, que eram os companheiros de trabalho, os publicanos, que ninguém gostava, e os pecadores, que era o tipo de gente que se dignava andar com eles. O ponto é, ele fez um banquete para Jesus e já chamou o pessoal para ser evangelizado. Normalmente ele devia dessas festas, né? Onde ia todo esse pessoal, só que dessa vez ele faz um banquete para Jesus e já chama o pessoal para ser evangelizado. Olha aí, também murchou assim, igual uma flor, assim.
Então, mas eu acho que eu ia falar um pouco uma coisa desse tipo daqui a pouco. Ó, então, tomando aqui o gancho, o Thiago colocou muito bem. Não sei se se alguém teve a curiosidade de voltar alguns versículos antes, porque eu não fui muito honesto com vocês, pedi perdão, mas aí foi de propósito, assim, eu coloquei só a parte do banquete em diante, né? Mas alguma coisa gerou aquele banquete, não aconteceu do nada. E o meu desejo é que vocês fossem fuçar mesmo, por que teve esse banquete? E o Levi estava lá na coletoria, quando chega Jesus e o chama, e ele larga tudo. Não sei se vocês comentaram, mas esse ato de largar tudo representa o próprio ato da conversão. Quando a pessoa encontra Jesus, a vida muda. Eu imagino que, ele fala que sentava na coletoria, eu não sei se a coletoria era um monte de mesa na porta da cidade, eu não sei como funcionava o esquema, mas eu imagino o Levi fechando a gaveta, passando a chave, pegando a carteira de trabalho, rasgando assim, entendeu? Se tivesse, e indo embora. E qual é o sentimento que a gente tem quando a nossa vida é totalmente reformulada por Jesus? E porque ali, quando ele fecha uma gaveta e ele entra por outra porta, é uma nova história que começa a acontecer. E a minha pergunta é, que tipo de sentimento levaria, né, Levi a fazer um banquete para Jesus? E por que Levi permitiria que os colegas de trabalho, estivessem juntos? Para encontrar o que ele encontrou. Não entendi. Fala mais alto aí. É uma... Sim. Interessante isso também, né? Colocar em terceira pessoa. Viu? Só a língua portuguesa ajuda você a interpretar a Bíblia. Passa letras um dia. Você tem futuro. Interessante isso aí. Eu tava aqui falando quinta-feira sobre um testemunho. Ano passado, perto do final do ano, tá o Caleb ali, que não vai me deixar mentir. Eu sentei, tinha ele, tinha mais 2 jovens ali, nós sentamos perto da mesa lá onde eu dou aula, e nós conversamos sobre coisas muito sérias acerca da vida do cristão. E tinha um jovem que foi visivelmente tocado pela nossa conversa, porque enquanto eu falava, algumas coisas que ele tinha lá no celular dele, ele foi apagando e jogando fora. Verdade, né? Foi na hora da conversa, assim. Pois esse jovem, agora, mês passado, foi usado por Jesus para levar outro amigo a Jesus. E eu estava perguntando para ele, e aí, qual foi a sensação de ter apresentado Jesus para outra pessoa? E a resposta que ele me deu foi essa: aquilo que você tinha me dito naquela vez, não existe sensação melhor. Eu tinha falado para eles, a melhor sensação que a gente tem na vida, de todas que você possa imaginar, é saber que Deus usou sua vida para resgatar outra pessoa que ia para a morte, mas Deus usou você para isso. E Levi abre a casa dele, coloca todo mundo lá dentro, o banquete é para Jesus, né? E aquelas pessoas têm a oportunidade de tocar em Jesus. Então, fala dessas pessoas aí, por favor. Quem vai falar aqui? Uau! Você escreveu tudo isso? Uau! Trouxe uma colinha, só para garantir. A gente discutiu que os pecadores, eles eram alvo da sociedade, que eles estavam à margem da sociedade, eles eram os excluídos. Entretanto, eles ainda assim queriam seguir a Jesus. E por causa disso, é que eles estavam lá, porque eles ainda queriam seguir a Jesus, mesmo estando à margem da sociedade. E que Jesus veio por causa deles, e não por causa dos fariseus. Ele queria chamar os pecadores ao arrependimento. Então, como a gente disse, ele aceitou do jeito que eles estavam, entretanto, ele queria que eles se arrependessem e mudassem. E foi isso que a gente concluiu a respeito dos pecadores. Ok. Quando você fala à margem da sociedade, isso é muito perigoso, porque talvez os outros fossem, mas os fariseus, os publicanos, à margem da sociedade, porque havia... Qual era o sentimento que os judeus tinham em relação aos publicanos?
Porque eles odiavam os publicanos, que eram judeus. Que, na verdade, eles agiam como se fossem traidores do próprio povo, né? Coletando impostos do próprio povo para entregar aos romanos, né? Ainda cobrando acima do que era, para guardarem para si. Os publicanos eram ricos, Zaqueu era riquíssimo, por exemplo. O texto de Lucas 19 fala que ele era muito influente, ele era o maior dos publicanos e era rico. Eu acredito que Levi também tivesse posses, posso acreditar nisso. Ele tinha uma casa, pelo menos, ele tinha condição de oferecer um banquete para Jesus. E não eram marginalizados por sua condição social, não eram marginalizados por questão intelectual, tem faculdade, não tem. Eles eram marginalizados porque o comportamento deles era contra o próprio povo, naquele contexto político em que eles viviam, né? Mas eram marginalizados. O texto de Lucas fala em outros, ele fala que havia os publicanos e outros. Eu vi alguém comentando sobre outros, e outros pode ser qualquer pessoa. Quem são os outros? Mas os outros textos deixam claro que se tratavam de outros pecadores. Então você pode imaginar todo tipo de gente andando ali atrás de Jesus. Tem um dos textos agora que usava o verbo, se não me engano, agora não sei se é o de Marcos ou de Mateus, que falava assim, seguiam. Pretérito imperfeito, Edgar, presta atenção, não significa que naquele dia eles estavam atrás de Jesus. Pretérito imperfeito significa uma ação que acontecia continuamente. Havia um grupo de pessoas necessitadas, de vida oca, de alma vazia, de comportamentos que a própria sociedade condenava e que corriam atrás de Jesus continuamente. O interessante, isso me chamou a atenção, é que Jesus diz para eles, Jesus diz aos fariseus, eu vim chamar os doentes. Mas aquelas pessoas já não estavam andando com Jesus? Mas aquelas pessoas já não seguiam Jesus? Não tinham o hábito de estar atrás de Jesus? Às vezes a gente está andando atrás de Jesus, mas ainda não o conheceu. Às vezes a gente acompanha Jesus, onde está, no culto, na vigília, na casa, mas a gente ainda não foi tocado por Jesus. Porque Jesus se referiu a eles como os doentes. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Levi teve encontro com Jesus. Nós sabemos que Levi teve encontro com Jesus porque quando ele teve esse encontro, a vida dele mudou. Você não tem que, obviamente, largar a sua profissão. Jesus o chamou para que ele andasse de perto. E Levi imediatamente abandonou tudo para andar com Jesus. Quando a gente tem encontro com Jesus, a vida muda. O Evangelho é o poder de Deus, Paulo falou isso. E o poder de Deus nos transforma. Ele transforma porque é o poder de Deus. Eu não tenho poder para transformar a minha vida. Você não tem poder para transformar a sua. Mas Jesus tem o poder porque ele tem o Evangelho e ele é a palavra. E quando aquelas pessoas tiverem encontro com Jesus, quando elas têm um encontro com Jesus, elas deixam de ser doentes e elas se transformam em pessoas sãs. Para isso que serve o médico. E Jesus tinha a resposta. Meu querido, a sua vida tem sido transformada pelo poder do Senhor Jesus? Pode ser que tenha muita coisa para ser transformada ainda, mas ela tem sido transformada porque o Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Quem foi que... Pastor Jader uma vez comentou sobre... Já comentei isso aqui, vou falar de novo, né? Na época da invasão holandesa no Brasil, alguns holandeses entraram lá no Nordeste adentro e chegaram a uma aldeia indígena. E os indígenas tinham, além de todo aquele ritual, né? Todos aqueles rituais, aquela idolatria toda, o canibalismo e outras coisas. E foram alguns portugueses foram atrás para perseguir aqueles holandeses, né? E impedir que eles chegassem àquela tribo e levassem o evangelho. Os holandeses eram evangélicos naquela época. Quando eles chegaram à tribo, testemunho dos padres que lá chegaram, eles encontraram como se fosse uma cidade europeia lá no meio. Porque o Evangelho transforma a vida. O Evangelho nos ensina a pensar diferente sobre as coisas da vida. O Evangelho nos dá a maturidade e a capacidade de olharmos os fatos da vida de um ponto superior, porque a gente aprende a enxergar o ponto de vista de Deus sobre as coisas.
E agora que eu posso enxergar aqui de cima, eu posso me mover melhor, porque eu estou enxergando o que está acontecendo. E o Senhor abençoa isso. E as vidas são transformadas. Talvez você esteja aqui hoje, mas você ainda não tenha tido um encontro com Jesus. Quem? Quer falar? Só deixa eu terminar aqui. Talvez você tenha entrado nessa noite, você não teve um encontro contundente com Jesus transformador. Eu quero te exortar em nome de Jesus e te desafiar. Não saia daqui sem ter essa conversa com ele. Fala, Cláudio. O pecador, a ênfase do texto, ela está aí para a gente poder olhar para o texto e ver que Jesus e pecadores. Então a gente vê 3 vezes Jesus e pecadores e a gente chega à conclusão que Jesus não toma um susto com o pecador. Tipo assim, não chegou uma novidade para Jesus que o assusta. Ah, tem um pecador, ou existe o pecado. Isso não surpreende, porque quando ele já desceu por causa do pecador. Então, ninguém pegou Jesus de surpresa. Ah, ele estava lá, num lugar com pessoas que nós conversamos aqui. Tem um estereótipo diferente. Como que é fácil identificar que ele é pecador? O que ele faz que assusta tanto ou que ofende tanto? Mas para Jesus isso não ofende, porque ele já tinha vindo. Para ele não era novidade. E todos eram pecadores, e todos somos pecadores. Justificados ou não, mas enfim, todos somos pecadores. Então, para ele isso não é surpresa. Nada disso surpreende. E ele queria estar ali no meio daquele povo. Entendeu? Então, é isso. Acho que o pecador, Fábio, quando fala de publicanos e pecadores, é exatamente para causar um impacto. Jesus, o Filho de Deus, está no meio desse povo. Então, quando você lê, primeira vez que você lê, não sei quando foi a primeira vez que você leu esse texto, você se assusta, certo? E causa esse impacto em você. Beleza? Mas para Jesus isso é normal. Até porque ele foi na sua casa, ele foi na minha, e ele fez o que tinha que fazer. Ele vai falar sobre Jesus aqui. Diz uma colinha que nem a Mariana. A gente percebeu várias coisas sobre a atuação de Jesus nesse caso. Em primeiro lugar, a gente falou mesmo para o Cláudio, Jesus não fazia acepção de pessoas. E tem um contraste muito grande entre quem Jesus era e quem os fariseus eram, porque Jesus não teve medo de cumprir a missão dele. Os fariseus já tinham ditado um sistema religioso muito rígido que eles mesmos não cumpriam e que ditava toda a religião de Israel naquele momento. Eles eram vistos como doutores da lei, como aqueles que falavam em nome de Deus. Mas nunca eles tinham experimentado uma quebra de paradigma. E Jesus, o curioso uma das coisas é que ele quebra o paradigma religioso que os fariseus tinham estabelecido. Ele rompe com todas aquelas regras, ele explica que eles não precisam se sujeitar a todo aquele julgo e a todo aquele peso. Uma coisa que o Pedro tinha reparado é que ele fez, vinde como estás, o Pedro e o Levi repararam. Ou seja, ele não exigiu uma transformação prévia daquelas pessoas para que elas chegassem até Jesus. Elas vieram como elas estavam, através do exemplo, eles foram transformados. Eu até anotei que Jesus nunca fez igual a eles. Ele não se prostituiu, ele não roubou as pessoas. Ele permitiu que eles se achegassem a ele, através do exemplo de Jesus, eles foram sendo transformados. Uma coisa também que a gente reparou, Jesus veio trazer perdão. Era algo praticamente improvável no sistema que eles conheciam. Para serem perdoados, eles iam ter que procurar o sumo sacerdote, levar um sacrifício específico de acordo com as posses deles. Uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, era muito complicado. Jesus descomplica essa relação, ele vem e dá um perdão instantâneo e inédito. E, puxando um ponto que o Fábio tinha comentado com a gente, sobre quem Jesus era, o que ele fez e por quê. Quem Jesus era? Ele era um santo buscando pecadores que precisavam ser redimidos. O que ele fez? Ele rompeu as barreiras entre Deus e o homem. Ele abriu um caminho direto para que as pessoas acessassem a Deus. E por que Jesus fez essas coisas? Por amor. É um amor que o mundo jamais conheceu, é um amor que a gente precisa aprender a espalhar para as pessoas. Da mesma forma que ele fez, sem ser hipócrita, sem levar um padrão religioso que é pesado e sem um discurso que não corresponde à prática, porque Deus não se agrada disso, mas mostrando um amor que leva a verdade, não se compactua com o erro, mas que acima de tudo é amor, que as pessoas enxerguem esse Jesus em nós, em nome de Jesus. Isso aí é equivalente a um tenho dito.
Bom, eu quero acrescentar alguma coisa. O Tiago havia falado que o banquete, presta atenção, não era uma festa que Levi estava dando na sua casa, que ele chamou a galera para uma balada na casa dele, estava lá a luz lá e todo mundo dançando, e Jesus apareceu lá no meio. Não foi nada disso. Foi um banquete para Jesus e os outros que foram atrás. Os fariseus, daqui a pouco vocês vão poder falar disso, né? A pergunta deles foi capciosa e foi maldosa. A pergunta deles foi maldosa, porque não foi nada daquilo que aconteceu. Jesus era o convidado de um novo discípulo dele. Ele estava comendo. Agora, os outros entraram ali. Seria lastimável se Jesus tivesse dito: vocês são pecadores, saiam daqui, eu não tenho nada a ver com vocês. Eu estou falando isso porque muita gente usa esse texto para dizer assim, que você tem que andar atrás de todo mundo e fazer o que todo mundo faz para que você possa atraí-los. Jesus estava num banquete no qual ele era o convidado principal, apareceram os outros, e Jesus aproveitou a oportunidade. Jesus era uma pessoa que aproveitava oportunidades. Deixa eu perguntar para você. Quando você está, evidentemente, lá na sua escola, na faculdade, na condução ou no trabalho, você enxerga as oportunidades ao seu redor? Elas estão pipocando do nosso lado o tempo todo. Em Coríntios, Paulo fala que nós não devemos jamais evitar a companhia dos ímpios por causa dos seus pecados. Porque para evitar essa companhia, só se nós vivêssemos numa redoma. E não é esse o plano de Deus. Porque Jesus foi embora para o céu, mas ele nos deixou aqui com a mesma missão. Aliás, eu queria dizer outra coisa. Escuta aqui. Jesus era um homem com propósito. Ele, em todos os textos ele falou: o Filho do Homem veio para. Em todo momento, Jesus tinha muito clara na mente dele qual era a missão dele. Ele está no banquete, mas ele está em missão. Ele está caminhando pela rua, mas ele está em missão. Ele está convidado por um fariseu para um debate, mas ele está em missão. O tempo todo ele tem um propósito. O propósito dele qual é? Salvar os doentes. Salvar os doentes. É óbvio que se o médico ficar trancado no seu consultório e não receber nenhum doente, ele não vai poder curar ninguém. Mas a porta do consultório está aberta. Não é? E Jesus tinha essa visão, porque ele estava comprometido com a sua missão. E aí ele fala: eu vim atrair aqui os pecadores. E quando ele fala em Mateus, misericórdia quero e não holocaustos, então você entende que Jesus teve essa oportunidade do perdão. Ele tinha uma visão diferente dos pecadores. Os fariseus achavam realmente que devia haver talvez o castigo daqueles pecadores. Mas Jesus vem com a misericórdia, Jesus vem com amor e fala: eu preciso salvar, eles estão doentes. E os fariseus não conseguiram entender a metáfora, porque quando Jesus fala, os sãos não precisam de médico, Jesus não está falando daqueles publicanos. Jesus está falando dos fariseus, que não eram capazes de perceber que eram doentes. Mas essa já é outra história. Quem vai falar dos fariseus é outro grupo, né? Mas que fique claro, em nenhum momento Jesus participou dos pecados deles. Isso, eu estou trazendo esse texto hoje porque nós vamos falar sobre a influência, a mordomia da influência. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O mundo não tem nada a me oferecer, mas eu tenho muito a oferecer para o mundo. Eu de mim não tenho nada, mas eu tenho Jesus em mim. E o mundo precisa de Jesus. E se eu me trancar no meu quarto, o mundo não vai ver Jesus. Mas se eu me deixar impregnar do mundo, o mundo também não vai ver Jesus. Eles têm que ver Jesus. Por favor, venham falar aqui. É o Levi que vai falar? Cadê o Levi? Levi, vem aqui, Levi. Eu gosto da espontaneidade dele, da objetividade com que ele fala. Bom, o que a gente entendeu lá do texto, primeiro que os fariseus, eles chegaram lá, eles viram aquela cena e eles só ficavam murmurando, criticando, acusando Jesus por estar no meio daquelas pessoas.
e julgando, sendo que eles mesmos não estavam fazendo nada para ajudar aquelas pessoas. Porque eles se achavam melhores e ao invés de fazer alguma coisa, eles só ficavam apontando os defeitos das pessoas e não faziam nada. As pessoas, são pecadores, legal, mas fica aí na sua, fica aqui na minha e, óbvio, você é pecador. Não fazia nada para ajudar, não fazia nada para levar aquela pessoa a conhecer melhor os caminhos de Deus. E o que a gente conseguiu entender desse texto é que eles, na verdade, não queriam que aquelas pessoas chegassem a Jesus e fossem salvas, fossem curadas, porque eles se achavam salvos, se achavam curados, se achavam melhores, então, né? E se aquelas pessoas fossem curadas, então elas seriam iguais a eles. Eles não queriam isso, eles queriam continuar sendo melhores que todos os outros. Então, quando na verdade eles também estavam doentes, eles não percebiam que eles precisavam da cura também. Por isso Jesus disse que ele veio dos doentes, né? Eles não percebiam que Jesus queria curar aquelas pessoas. Eles só ficavam julgando e apontando o dedo para eles. Enquanto ela está falando, está me ocorrendo uma pergunta. Não sei se vocês repararam nos 3 textos, né? Os fariseus nunca foram perguntar para Jesus: por que você está comendo com eles? Por que vai falar para o discípulo? O discípulo tem que responder pelo mestre agora? Eu fico pensando, o que nos leva às vezes, eu vou perguntar aqui, eu tenho uma dúvida aqui sobre o Ministério de Jovens, então eu vou perguntar a Pedro Paulo, por que o Fábio faz assim? Por que o José? Por que não sei o quê? Eu vou perguntar para o Delano, por que lá na banda, etc. É engraçado como nós nunca gostamos de chegar no líder e falar com o líder e falar, por que você disse isso, por que você pensa aquilo? Nós gostamos de falar pelo canto. E o fariseu já fazia isso há muito tempo. Por que o seu mestre come com os ímpios? Pergunta para ele. Mas Jesus ouviu. E Jesus se intrometeu na conversa. Eu somos preciso de médico. Doente aqui precisa de médico. Vocês são tão bons, vocês não estão precisando de mim. Os fariseus não conheciam a misericórdia. Os fariseus não conheciam a compaixão. Eles não estavam nem um pouco preocupados com o estado daquelas pessoas. Para eles era importante que elas ficassem bem longe mesmo. E vocês enxergaram bem. Né? Mas, na verdade, eles distorceram. Porque, como nós vimos, não é que Jesus foi atrás daquelas pessoas e foi procurar participar do que eles estavam fazendo. Jesus foi convidado e aquelas pessoas foram atrás. Que é bem diferente. Né? O argumento que está por trás é exatamente esse. Porque se Jesus caminha com os pecadores, ele deve pertencer ao grupo dos pecadores. Poderia ser válido esse argumento se por acaso Jesus tivesse ido atrás e participado do que eles participavam. Mas como eles leram a situação de uma forma invertida, e nós não podemos afirmar se foi proposital ou não essa leitura, mas nós podemos supor que sim, ok? Então, a partir de uma leitura errada, se você ler o texto errado, se as premissas forem erradas, a conclusão também será errada. Eles erraram nas premissas, então todo argumento deles despencava porque as premissas eram ruins. E não entenderam a metáfora, porque Jesus, na verdade, quando fala que veio salvar os pecadores, Jesus estava falando dos publicanos, sim. Jesus estava falando de todos os pecadores que estavam ali, sim. E Jesus estava incluindo os fariseus nesse grupo e eles não reconheciam que eles precisavam de salvação. Por que eu estou trazendo isso aqui hoje? Eu tenho lido, na verdade já vinha pensando há mais de um ano sobre algumas coisas, e eu creio, o Espírito Santo tem despertado meu coração para entender o que Jesus fazia na terra. Porque ninguém representou a vontade de Deus, ninguém exerceu a vontade de Deus, ninguém praticou a vontade de Deus na terra como Jesus praticou. Nós falamos sobre muitos homens de Deus. Nós reconhecemos que Deus tem usado muitas pessoas da Bíblia e mencionamos muitos exemplos de pessoas que conhecemos ou biografias que lemos, de pessoas de Deus mesmo que fizeram grandes coisas em nome do Senhor, mas vamos falar sério, ninguém fez a vontade do Senhor até o fim como Jesus fez. Se tem um exemplo que devemos seguir acima de todos é o de Jesus. E eu fiquei com desejo de ler e entender o que Jesus dizia e o que Jesus fazia, porque Jesus é o modelo maior que nós devemos imitar. Em tudo que ele fez, em tudo que ele disse. Ele é o Filho de Deus. E, na verdade, ele é o próprio Deus encarnado. E devemos compreender os ensinamentos de Jesus. E devemos colocá-los em prática. Jesus, como eu disse agora há pouco, foi para o céu.
mas ele deixou sobre nós esta missão de continuar apresentando a cura ao doente. Eu preciso apresentar a cura ao doente. Quando eu digo, eu estou com dor de cabeça, sempre uma pessoa fala, eu estou tomando um remédio. Nossa, eu tropecei, torci o tornozelo, ficou tudo inchado. E alguém fala, mas tem uma pomada que eu conheço. A gente não faz isso, mas quando a gente conhece o ímpio e conhece as dificuldades das pessoas lá fora, eu conheço um remédio para o seu problema infalível. Você precisa desse remédio. Mas você não conhece a minha vida, eu não preciso conhecer a sua vida. Jesus cura qualquer coisa. Jesus resolve o seu problema. Jesus transforma a sua vida e você precisa conhecer Jesus. Querido, isso está sobre a sua vida, isso está sobre a minha vida. A gente continua insistindo em fazer o nosso castelo de sonho aqui na terra, mas Deus tem um propósito. Jesus tinha um propósito, ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Por que ele estava aqui? E você já sabe por que você está aqui? Você já entendeu por que você está nessa terra? O propósito é muito sublime que Deus tem colocado sobre nossas vidas. E não vale a pena dispersá-lo, perder o foco por nada nesse mundo. Talvez você pudesse ser como Levi. Eu era um pecador, mas um dia Jesus passou ali na coletoria e falou, Fábio, siga-me. E o Senhor me deu graça para largar tudo e seguir a ele. Eu não volto atrás. E talvez eu pudesse fazer um banquete, trazer Jesus ali no meu banquete, e os outros que convivem comigo, talvez quisessem a minha casa e ver, vamos ver quem é essa pessoa tão importante que fez o Fábio largar até a profissão por causa dela. E ali Jesus poderia tocar aquelas pessoas e mudar a vida delas também. O que Jesus fez na sua vida? Que os outros ainda não descobriram. Vamos orar. Baixa a cabeça, vamos orar. Feche seus olhos, abaixa a cabeça. Tem uma solenidade nesse lugar hoje aqui. Jesus está nessa casa. Ele está falando aos nossos corações. Senhor Jesus, faça de nossas vidas. Faça das nossas vidas pessoas transformadas, pessoas libertas, pessoas regeneradas e que tenham uma história para contar para os nossos amigos. Senhor, que os meus colegas possam conhecer o Senhor pelo que o Senhor fez em minha vida. Os meus alunos possam conhecer o Senhor pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que outras pessoas ligadas a todos nós aqui possam um dia ter um encontro com Jesus, porque Jesus entrou em nossa casa e mudou nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, seja presente, seja atuante. Que o nosso testemunho fique claro para todos. E ajuda-nos a entender o nosso propósito aqui na terra, Senhor. Nós temos sonhos. Eu penso que o Senhor nos deu a capacidade de sonhar. Por algum motivo, deve ser importante, então. Mas ajuda-nos, Senhor, a sonhar com aquele dia, quando nos apresentaremos diante do Senhor e poderemos apresentar diante do Senhor tudo aquilo que fizemos em Teu nome e para a Tua glória aqui, Senhor. Um dia estaremos na Tua presença. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida seja toda pautada por essa certeza. Eu quero chegar diante do Senhor de mãos cheias, apresentar ao Senhor aquilo que o Senhor colocou para fazer aqui. Então, Senhor, peço que o Senhor nos livre de todo olhar superior que nós podemos ter em relação às pessoas que não te conhecem. Que o Senhor nos guarde da ira, do espírito de vingança, do sentimento do bem feito, de querer ver as outras pessoas ficando mal, de julgar as pessoas. O Senhor nos guarde, Senhor, e nos coloque o espírito de compaixão que o Senhor colocou, que o Senhor teve aqui na terra. Para que nós tenhamos a ousadia de chegarmos até essas pessoas e oferecermos a salvação que está em Jesus.
Eu peço que eu capacite a cada um agora. Eu derrame o teu espírito nesse lugar. Derrame o teu espírito agora sobre todos nós aqui. Nós queremos receber do Senhor poder para testemunhar. Poder para testemunhar e para fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. É possível que a gente continue falando dessas coisas na semana que vem. O Lipe quer dar uma palavra aqui. Eu penso que a gente já passou por essas situações algumas vezes. Quando a gente ouve pregações e o tema é sempre o mesmo, eu acredito que Deus está querendo falar com a gente sobre esse tema. 2 domingos atrás, o pastor Aizes falou sobre o reino. Domingo passado, o pastor Jonathan e a esposa falaram sobre o reino. Eu até compartilhei isso com o pessoal lá, que estava estudando sobre Mateus. E para quem estuda um pouco mais a Bíblia, sabe que os evangelhos, cada um deles mostrava uma faceta de Jesus. E Mateus fala assim na minha Bíblia. Foi escrito originalmente para os judeus, e o Evangelho de Mateus apresenta Cristo como filho de Davi. O primeiro versículo fala: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Uma vez que retrata Jesus como rei, sua genealogia é traçada a partir do rei Davi e enfatiza Belém, o lugar de seu nascimento, o lugar de origem de Davi. Neste Evangelho, Cristo é chamado de filho de Davi 7 vezes. Só em Mateus, Cristo fala do trono da sua glória. Além disso, só nesse Evangelho, Jerusalém é chamada de cidade santa e de a cidade do grande rei. Por ser o Evangelho do rei, Mateus também é conhecido como o Evangelho do reino. E a palavra reino aparece mais de 50 vezes nesse Evangelho. E a expressão o reino dos céus, que não se encontra em nenhum outro lugar do Novo Testamento, aparece aqui cerca de 30 vezes. Mateus entendeu que o reino de Deus tinha chegado quando Jesus chegou na frente dele. E por isso ele pode chegar para os seus colegas de trabalho e para os pecadores e falar assim: eu participo de um novo reino. Vem comigo, vocês não querem? Isso que o Fábio acabou de orar é muito importante para a gente. Aí eles falam isso: nossa, o reino de Deus já está aqui. O que a gente está fazendo? Estamos fazendo o que Mateus fez? Tentando trazer os nossos amigos para o nosso reino, né? Porque ele já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus está falando com a gente. Já não é a primeira vez. Só esse mês é a terceira vez. O que a gente está fazendo? Como falamos quinta-feira, estamos prontos? Não importa a idade. Pode ter 10 anos, que é os mais novos aqui, e pode ter 70 e pouquinhos. Não importa. O reino de Deus está aqui. E eu preciso levar esse reino lá para fora. Não posso ficar com ele aqui para mim só. Porque esse reino é muito grande. Obrigado, Lick. Nós vamos terminar a reunião. Se alguém tem mais alguma coisa para dizer? Não?
A gente tem que terminar, porque uma hora tem que começar e uma hora tem que terminar. Mas, só por isso. Vocês vão orar em duplas ou em trios. Nós vamos terminar com oração. Quando você terminar a sua oração, acabou a sua reunião, você abençoou o sermão aí, mas eu quero que vocês orem em cima desse texto. Jesus deve ter falado alguma coisa específica para você. Jesus falou muitas coisas para mim ontem, anteontem, quando eu estava lendo, meditando, escrevendo essas coisas. Eu queria que você orasse com alguém perto de você sobre essas coisas. E se você ainda não conheceu Jesus dessa forma, venha falar com a gente hoje. Não saia daqui sem conhecê-lo. Vai mudar a sua vida. Amém? Então pode se reunir e orar e abençoarem aí.